Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho, inscrito, inscreva-se. Então é importante que você confirme aí a tua inscrição, você que ainda não é inscrito, confirma também o teu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos e vamos falar do Vasco. Mas antes de falar do Vasco, eu quero falar da Betfair. Betfair, que é patrocinadora oficial do Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connection também, tá certo? Repara aqui embaixo, o link fixado no primeiro comentário desse vídeo é o link da Betfair. Clica uma vez nesse link, faça a tua inscrição e assim, gente, ajudando a Betfair, você vai estar ajudando o Vasco de maneira direta, porque a Betfair é patrocinadora oficial do Vasco e ajudando aqui o canal Vasco Connection também. Repetindo aqui, link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo, beleza? Lembrando, jogos para maiores de 18 anos, beleza? Então, link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo. Bom, gente, temos uma excelente notícia envolvendo aí o ex-técnico do Botafogo, Luiz Castro, o provável time do Vasco para o jogo amanhã contra a equipe do Atlético Goianiense em São Januário e muito mais. Eu começo com essa informação. O Felipe, né, diretor de futebol do Vasco, hoje ele está como técnico do Vasco, né, porque infelizmente o Rafael Paiva não vingou, não deu certo e tal. Deu certo no início, depois acabou querendo inventar também, né? Ele tentou recuperar jogadores que estavam perdidos, né, não deram certo no Vasco. Enfim, ele tentou fazer isso, aí as coisas. Quando ele jogou com a base, só recapitulando aqui, quando o Paiva jogou com a base, utilizando jogadores da base, o Vasco estava funcionando. O Vasco estava conseguindo vitórias. Eduardo, vitórias apertadas, mas estava conseguindo. Ele colocou o Vasco numa semifinal de Copa do Brasil, ele colocou o Vasco na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro, e depois ele começou a inventar Galdames, manutenção do Léo, manutenção do Maicon, e aí o time se perdeu e as coisas não aconteceram. O Vasco não vence no Campeonato Brasileiro há 4 jogos, uma coisa absurda, né? Isso não pode acontecer com o clube da grandeza do Vasco. E por invenções do ex-técnico do Vasco, Rafael Paiva, o Vasco não conseguiu vencer jogos, pontuar nas últimas 4 rodadas do Campeonato Brasileiro. Com isso, o Felipe já está mexendo bastante no time. Vou passar para vocês aqui o provável time do Vasco para o jogo amanhã contra a equipe do Atlético Goianiense, 9h30 da noite em São Januário, com transmissão aqui do canal, tá, gente? Então você que ainda não é inscrito aqui no canal, reforça aqui embaixo a tua inscrição, reforça também o like, habilite o sino de notificações. Então, vamos lá, para o Vasco quebrar essa sequência negativa aí, 4 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Provável time do Vasco. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita. Atenção aí para a zaga, tá? Novidade aqui na zaga. João Vitor e Luiz Gustavo. Primeira novidade, né, do time principal do Vasco. O Luiz Gustavo está treinando muito bem com o João Vitor na zaga. Lucas Piton, lateral esquerdo. A dupla de volantes com Hugo Moura e Matheus Carvalho. Coutinho fechando ali o meio campo. Leandrinho na ponta esquerda, Leandrinho, outra novidade na equipe titular, mais uma, entre aspas, novidade, Bruno Lopes, da base também do Vasco, voando nos treinamentos, o menino tá pronto para jogar, um novo atacante aí que o Vasco descobre na sua base também, ou Máximo Domingues, né, o Felipe observou, vem observando o Max nos treinos também, e o Verratti é o nosso centroavante. Então assim, uma boa equipe na minha opinião, mesclando jogadores experientes com os mais novos, né, o que funciona muito bem, bota essa molecada para correr, Coutinho para acertar os passes ali no meio campo, enfim, explora a velocidade do Paulo Henrique, a técnica do Lucas Piton e vai para cima do Atlético, do já rebaixado Atlético Goianiense São Januário. Vamos pregar respeito, mas vamos acreditar na vitória. Eu aposto na vitória do Vasco amanhã para cima do Atlético Goianiense por 2 ou 3-0. Isso aqui é Vasco da Gama, é assim que temos que pensar. Eduardo, lá atrás apostamos também, não deu certo. Vai pensar negativo? Pensar positivo, sempre. Então amanhã, Vasco 3-0 para cima do Atlético Goianiense, fácil em São Januário. Claro, jogando com muita garra, com muita vontade e muita determinação. É assim que funciona o Vasco da Gama, nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, 3 novidades, pelo menos, na equipe titular. Bruno Lopes, Luiz Gustavo e Leandrinho, tá certo? Gente, vamos falar de mercado da bola, porque o Vasco está no mercado aí buscando reforços para o time, né, para a temporada 2025. O Vasco não parou de trabalhar, o departamento de futebol não parou, continua aí observando o mercado. Ontem surgiu o nome do atacante Lucas Oliveira, do Juventude, que pertence ao Santos. Porém, o passe do Lucas é cerca de 4 milhões de euros, ou 28 milhões de reais, que eu acho, na minha opinião, muito dinheiro. É claro, o Lucas jogou bom futebol pelo Juventude, teve certo destaque. Agora, será que vale 28 milhões de reais? Assim como Isidro Pitra, 48 milhões de reais? Não vale, gente. Eu acho que o Vasco tem que continuar buscando no mercado, tem que continuar observando o mercado para reforçar
o elenco. Agora, pagar cerca de 28 milhões de reais no atacante, eu acho que o Vasco não vai fazer esse tipo de coisa. O Vasco não vai oferecer isso para o Juventude, nem para o Santos, nem para ninguém. O Vasco está trabalhando o mercado, movimentando esse mercado, está observando os jogadores e aí procura saber do atacante, procura saber do zagueiro, para tentar, é óbvio, reforçar o elenco para 2025. Então, eu estou vendo gente cravando que o Vasco está negociando com o Juventude ou com o Santos a contratação do Lucas Oliveira, o que não é verdade, foi o que eu apurei, não é verdade. O Vasco não está negociando, o Vasco está apenas entendendo a situação dos jogadores aí no mercado. Outra situação é sobre o ex-técnico do Botafogo, Luiz Castro. Luiz Castro, que tem aí ele e a comissão dele, tá? A comissão técnica inteira teria um custo aí mensal de cerca de 2 milhões de reais por mês. Daí mais ou menos. Agora você, Eduardo, tem certeza que o Vasco ofereceu isso, fez essa proposta para o Luiz Castro? Olha, gente, essa certeza, sinceramente, eu não tenho, eu acho que ninguém tem, porque ninguém teve acesso, literalmente, à proposta que o Vasco fez ao Luiz Castro. Mas é mais ou menos ali o que o Luiz Castro pede para trabalhar nos clubes, né? Porque ele tem o custo dele e da comissão técnica dele também. E falando do técnico Luiz Castro, esse sim, na minha opinião, chegaria para resolver os problemas do Vasco. É um treinador experiente, é um treinador que tem padrão de jogo, é um treinador que consegue desenvolver as equipes de maneira rápida, né? Porque o Vasco precisa de um acerto bem rápido para jogar futebol, para, enfim, jogadas ensaiadas, equiparação física. É um técnico que cobra bastante dos jogadores, e o que é muito importante. Então, ele teria gostado da proposta do Vasco e também teria gostado do Vasco. Porque, assim, gente, se você lembrar num passado recente, o Luiz Castro estava morando aqui no Rio de Janeiro, então ele conhece o Rio de Janeiro, diferente do Santos, que também quer o técnico, tá? O Santos também teria feito uma proposta pelo Luiz Castro. Então, assim, aí você coloca na bola dividida, Vasco ou Santos. Os dois num processo, o Santos mais ainda, num recomeço absurdo, né? O Santos vem da Série B, então vai ter que contratar um time inteiro, praticamente, para começar, enfim, Série A e tudo mais. O Vasco não, o Vasco vai contratar peças, né? Pelo menos 5 jogadores aí pro time titular, e é claro, com um técnico experiente, do gabarito do Luiz Castro, seria muito importante para o Vasco. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. O Vasco não está parado, o Felipe, técnico hoje, não vai ser efetivado, foi essa informação que eu recebi ontem. O Felipe está só fazendo aquele papel tampão, né? Tapando esse buraco aí no final da temporada, e tá correto, o Vasco tá correto. Eu vi um rapaz aí, só uma pontuação aqui, do mundo do jornalismo também, criticando a postura do Pedrinho. Eu falei, meu amigo, olha o que o Vasco fez de errado lá atrás. Ah, não, bancando o Felipe. Tem que bancar um Felipe mesmo, ídolo do Vasco, formado nas categorias de base do Vasco. Tem casca para isso, para assumir esse time do Vasco. É treinador de futebol. Ah, não, porque ele não foi bem no Bangu. Pô, Bangu. Qual o investimento que o Bangu fez no mundo do futebol? Faz. Pô, pelo amor de Deus. Não foi bem no Bangu. Agora ele tá no Vasco. É diferente. Ele sabe a pressão que é trabalhar no Vasco. Ele sabe como é trabalhar no Vasco. Então, assim, eu acho que dentro desses comentários, gente, precisamos torcer para dar certo. Não é ficar torcendo, não, vai tá vendo, avisei, deu errado. Pô, que papo torto é esse, sabe? Um papo assim que não tem que existir no nosso mundo, no mundo vascaíno. Então, assim, para finalizar a questão envolvendo o Felipe, que eu torço demais para que ele consiga aí essas 3 últimas vitórias à frente do Vasco. O Vasco volte aí a uma competição sul-americana, que vem sendo Libertadores ou a Copa Sul-Americana. E o Luiz Castro, é claro, que é um excelente treinador. Finalizando aqui, gente, assim, eu torço demais para que dê certo esse tipo de negociação. Pessoas grandes dentro do Vasco. O Vasco é um clube gigante do futebol brasileiro. Precisamos voltar a vencer, precisamos voltar a mostrar a grandeza do Vasco para o mundo do futebol. E é claro que precisamos de pessoas capacitadas e pessoas inteligentes à frente do nosso clube, tá certo? Então é isso, daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do Vasco. Mais uma vez eu peço e reforço aqui, faça a tua inscrição aqui embaixo, reforça a inscrição, reforça também o like, pega o link do vídeo aqui, manda nos grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal Vasco Connection, espalha para geral aí, tá certo? E vamos para cima, porque isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.